Assim também, lá no Pentecostes, né? Houve um vento, né? Eles ouviram um som como de um vento, é como se Jesus lá em cima soprasse. Antes disso, Jesus já tinha aparecido para eles e assoprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Olha aí, quando Jesus assoprou sobre eles receberam o Espírito Santo. Olha aí, receberam o que? O pneuma, o sopro, né, de Deus, a vida de Deus. Então é soprada, insufrada, né, no ser humano. Olha aí, todos nós, o dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, na mesma hora Jesus assoprou sobre nós e nós recebemos o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Só que nós temos o controle sobre ele e não ele sobre nós. Veja bem, ele poderia dominar se quisesse? Poderia, mas ele não faz isso. Ele não é como demônios. Demônios é que entram nas pessoas e dominam as pessoas sem ele querer, sem as pessoas desejarem. Já o Espírito Santo não. O Espírito Santo jamais assume o controle se você não permitir. É como a pessoa batizada no Espírito Santo. Ele só vai falar em línguas se ele desejar. O Espírito Santo não vai obrigá-lo a falar em línguas. Assim também são os dons do Espírito Santo. Talvez a pessoa recebeu o dom, mas ele não pratica. Ele não ama as pessoas. Então ele não passa para as pessoas aquilo que recebeu. O Espírito Santo não vai obrigá-lo a usar os dons. Olha só. Então é você que tem que desejar. Você vai permitir. Você vai aí desejar, acreditar, né? E se deixar usar. Não adianta nada você receber um dom do Espírito Santo se você não vai orar pelas pessoas. Se você não vai ministrar as pessoas. Não adianta nada. Você não ama as pessoas, o que o dom vai fazer? Nada. Porque você prendeu ele aí. Então é preciso você soltar. Quando você ama as pessoas com o amor de Deus, aí você deseja fazer para as pessoas aquilo que Deus gostaria de fazer. Então você entra em sintonia com Deus. Então você vai o quê? Ser instrumento de Deus. Você se deixou dominar pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo agisse. Por isso que tem muita gente que tem dificuldades nas coisas espirituais por causa disso. Ele não deixa o Espírito Santo no controle. Nunca deixa o Espírito Santo no domínio. E aí não tem jeito. O Espírito Santo não vai obrigar ninguém a ser usado por Deus. Então esse Espírito que nós recebemos o dia que nós nascemos na terra, esse Espírito. Então o Espírito que Adão recebeu lá é o Espírito com letra minúscula. Não é o Espírito Santo, mas o Espírito humano para viver no ser humano. Todos os seres humanos têm esse Espírito. Todos os seres humanos têm esse Espírito. Então esse Espírito pode, controlado pela alma, se interessar por Satanás. Ou se interessar por Deus. Vai depender o quê? Da alma que controla esse ser humano. Então esse Espírito com letra minúscula. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? Esse Espírito humano é ligado com o Espírito Santo. E se você deixar, se a sua alma permitir, o Espírito Santo passará a guiar esse Espírito com letra minúscula, esse Espírito humano, para que ele sempre se interesse por Deus, fale o que Deus quer falar, faça o que Deus quer fazer. Então nós temos que, na nossa decisão, na nossa alma, tomar a decisão. Eu quero me deixar dominar pelo Espírito Santo. No tópico 3 nós vemos então andar na carne versus andar no Espírito. Paulo adverte os crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. O viver na carne opera a morte espiritual e física. Mas o viver no Espírito conduz o crente à felicidade, à vida eterna. Romanos 8:11, 1 Coríntios 6:14. Paulo foi enfático ao afirmar: andai em Espírito. Gálatas 5:16.
O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem Ele, não poderíamos agradar a Deus. Quem pode nos ajudar a nos conduzir de modo a agradar a Deus? Somente o Espírito Santo. O doutor Stanley Orton diz que andar no Espírito e ser guiado por Ele significa obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito, o melhor antídoto às concupiscências carnais. Jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvios, mas renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos crentes, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. 1 Coríntios 3:3. Então, aqueles que estão vivendo em pecado, estão vivendo uma vida de carnalidade, uma vida inclinados para o que? Os prazeres do corpo, né? Os prazeres carnais, as ambições, os desejos de agradar o corpo. Então, é uma vida pecaminosa, inclinados aqui a serem direcionados por Satanás. Então, é uma vida pecaminosa. É uma vida que nós chamamos o quê? De carnalidade. É o crente o quê? Carnal. Olha, ele já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Já recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está morando dentro dele. Só que ele não deixa o Espírito Santo dominá-lo. Ele vive segundo os seus antigos pensamentos. Sob o quê? Debaixo do quê? Dos antigos domínios, né? Desejos. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, um casal que pratica o ato sexual chamado sexo anal, ele está vivendo o quê? Segundo o que antes ele vivia. Está vivendo pecado, na prática do pecado. E cada vez mais dominado por isso. Olha só, se Jesus vier, esse crente vai para a igreja, ele ora, ele prega, ele canta, toca o instrumento, ganha alma, faz de tudo. Mas não subiu. Por quê? Porque ele está vivendo na prática de um pecado. Olha só. É coisa terrível isso. E é o que está acontecendo muito na igreja hoje. Imagine o tanto de jovens, por exemplo, viciados em pornografia na internet. Ou viciados em jogos que ensinam a matar. E aí, não, são pessoas que estão vivendo na igreja, estão cantando, pregando, tocando, estão fazendo a obra de Deus, estão até ganhando almas e tudo. Mas houve o arrebatamento e ficaram. Por quê? Porque estão vivendo na prática de um pecado. E essa é a carnalidade, é a inclinação para o pecado. É se deixar dominar por coisas pecaminosas. Então, o crente espiritual é aquele que se deixa dominar pelo Espírito Santo. Então, ele não vive na prática do pecado. Olha a diferença. Então, olha só a diferença. É uma luta. O crente tem a luta. O Espírito puxando para o lado de Deus, o corpo puxando para as coisas do mundo, da terra, carnalidade, né? Coisas de Satanás, os prazeres do mundo. Olha lá, o crente vai a uma festa, lá ele come demais. Ele cometeu pecado? Cometeu, pecado de glutonaria. Mas ele se arrependeu e disse, a partir do momento que eu vi isso agora, nunca mais eu vou numa festa e ficar comendo tanto que eu comi. A falta de educação, isso é um pecado de glutonaria. Nunca mais vou fazer isso. Pronto, ele mudou de atitude. Já o que é glutão, o que é o carnal, ele vai, come exageradamente, e em toda a festa que ele vai, ele é conhecido como aquele que come demais.
E ainda conta vantagem, como se fosse vantagem, como se fosse uma coisa muito boa. Então ele vive na prática daquele pecado. Ele tem prazer nesse pecado. Então o crente espiritual, ele vive se dando ao Espírito Santo, concedendo espaço ao Espírito Santo para que domine a sua vida, o seu agir, o seu viver, o seu falar, em tudo. Então ele vai viver debaixo do controle do Espírito Santo. Então esse é o espiritual. Então já o crente carnal é aquele que ele se inclina para as coisas pecaminosas, para as coisas que são contrárias ao Espírito Santo, contrárias a Deus. Então um anda no Espírito, debaixo do controle do Espírito, para agradar o Espírito Santo, agradar a Deus, e o outro anda no pecado, anda na carne, anda na tendência sempre ao pecado. Na parte 2 nós temos então aí obras da carne, um convite ao pecado. Nós temos aí a cobiça e temos aí a oposição da carne. Então nós vamos colocar para você algumas palavras gregas para você ver aí os significados, né? E ver aí a pronúncia. Todas essas figuras que nós colocamos aqui no nosso programa EBD na TV, que é um programa de TV que nós fazemos em Imperatriz, todas essas figuras estão também lá na internet, você pode acessar gratuitamente. Veja aí o endereço lá no blog. Você veja as palavras gregas e como é que se pronuncia aí, ó, as palavras imoralidade sexual, impureza, né, sexualidade, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, porfia, ciúmes, raiva, ira, paixão, facção, peleja, discórdia, rivalidade, divisão, dissensão, espírito faccioso, heresias, inveja, bebedice e homicídio. E nesse outro quadro você vê aí também o original grego, vê as pronúncias aproximadas, o significado aí de amor, alegria, regozijo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que são aí as qualidades do fruto do Espírito. E nesse outro quadro você viu lá os pecados, né? Você viu lá as obras da carne. Então vamos ver aí, parte 2, obras da carne, um convite ao pecado. Tópico 1, a cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúria, desejos descontrolados e paixões impuras, como está na segunda epístola de Pedro 2,10. A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus, 1 João 2,16. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade. Gênesis 3,6. A cobiça de Acã o levou à morte. Josué 7,21. Portanto, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Atente para o que Paulo ensinou às igrejas da Galácia a respeito da cobiça da carne contra o Espírito. Gálatas 5,17. Os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus. Então, olha só, quem vive no Espírito, ele combate sempre os desejos da carne. E está sempre vencendo, porque está em comunhão com o Espírito Santo. Então vai dando lugar ao Espírito Santo. E quanto mais lugar o Espírito Santo toma, menos existe lugar para as coisas da carne, para os desejos carnais. Agora veja bem, você sozinho nunca conseguirá vencer essas obras da carne, esses desejos, essas ambições, né? Concupiscências, essas coisas da carnalidade, do domínio do pecado. Sozinho você não consegue. Você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo. Então não tente resolver isso sozinho, pelo seu próprio esforço. Então as pessoas falam assim, não, eu vou dominar-me agora, vou ficar em jejum 40 dias para me dominar agora, para não pecar mais. Não vai adiantar. Você vai passar mal, adoecer, vai para o hospital, e depois, quando você estiver com saúde de novo, você vai voltar a praticar os mesmos pecados.